Olá, eu sou a Júlia Carolina Budi, sou orientanda da professora Mônia Clarissa Henning Leal e a minha pesquisa versa sobre o acolhimento dos grupos vulneráveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, medidas de acolhimento na pauta de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O tema da pesquisa, então, ele aborda o aprimoramento dos programas de humanização dos serviços de saúde com base nos parâmetros de proteção dos grupos vulneráveis fixados pelas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O problema de pesquisa vai questionar, de acordo com o conceito de vulnerabilidade incorporado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em suas decisões relativas a grupos em situação de vulnerabilidade, as políticas incorporadas pelo SUS no âmbito do programa Humaniza SUS em relação a esses grupos estão alinhadas aos estándares protetivos da Corte? Como objetivo geral, a pesquisa tem, então, analisar o conceito de vulnerabilidade utilizado pela Corte em suas decisões, para que, então, a partir dela, se verifique se as políticas incorporadas pelo SUS estão alinhadas a esses estándares protetivos. E aí, de acordo com os objetivos específicos, então, ela vai se dividir inicialmente a analisar o conceito de vulnerabilidade fixado pela Corte em suas decisões, depois analisar o conceito de vulnerabilidade incorporado no programa Humaniza SUS, para que então se verifique se o conceito incorporado no programa Humaniza SUS está alinhado aos estándares de proteção fixados pela Corte em suas decisões relativas então a grupos vulneráveis. E aí, o método para que se alcance os objetivos e se responda, então, o problema de pesquisa proposto é o método de abordagem dedutivo, método de procedimento analítico e a técnica de pesquisa é a documental e a bibliográfica. Eu contextualizo aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, como um órgão, então, que é criado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão de caráter obrigatório e vinculante que prevê princípios como o princípio da igualdade. A Corte, então, ela tem essa competência consultiva e jurisdicional de caráter internacional, então, que prevê decisões que devem ser cumpridas, inclusive aderidas então pela legislação brasileira, né? São decisões então com medidas de equilíbrio, com medidas de igualdade, medidas de compensação. E aí, com relação a isso, a gente tem que os grupos vulneráveis, de acordo com a corte, vão ser estabelecidos, conceituados como aqueles mais fracos entre os fracos, né? Para que então se estabeleça e se reconheça essa necessidade de compensação. Com relação à Política Nacional de Humanização, que é o programa que engloba o programa Humaniza SUS, então ela vai buscar pôr em prática hábitos de gerir e cuidar, né, que respeitem então a privacidade de cada povo, busca então pela valorização de diferentes sujeitos, né, com vínculos solidários para que se alcance então um SUS mais acolhedor. Aqui eu faço um comparativo entre as decisões relativas a grupos vulneráveis da Corte Interamericana e também com relação aos materiais, aos documentos, então, oficiais disponibilizados através do Ministério da Saúde, que se destinam, então, a grupos vulneráveis, grupos em situação de vulnerabilidade, que são protegidos pelo SUS. Né? Eu gostaria de fazer esse comparativo de cada caso, mas em função do tempo fica um pouco apertado, mas a gente consegue verificar, então, como forma de conclusão da pesquisa, que sim, os gestores de saúde pública, principalmente do Estado brasileiro, eles devem considerar os parâmetros fixados pela Corte, né, para que se alcance, então, uma maior qualificação do atendimento do acolhimento no âmbito do SUS. Eu trago como, por exemplo, o caso Ximenes Lopes, né, que traz o assunto destinado às pessoas com deficiência, né, então, que se teve que ter essa reestruturação do modo de tratamento desses pacientes. Aqui, por último, faço um comparativo também, uma espécie de gráfico ilustrativo para indicar, então, que, inclusive, as políticas geridas pelo Sistema Único de Saúde, elas abrangem muito mais grupos, né, do que principalmente os casos da corte, então. Era isso, muito obrigada, espero que consiga falar mais sobre a minha pesquisa.